Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como está sendo esse novo começo de ano? Bom, eu tenho certeza que está muito melhor do que o ano passado, né? E a gente tem que entender que, na verdade, o que nós temos que mudar é a nossa consciência, né? A nossa forma de pensar, a nossa visão das coisas, né? Porque a mudança de calendário não traz transformação na vida de ninguém, né? Não muda nada, então nós temos que mudar mesmo, é a nossa percepção, nossa consciência em relação a tudo e a todos. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre o significado, né, da ressurreição, né, da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo, né? O que isto se aplica hoje em nossa vida? Porque as religiões, né, atribuem isso a um homem em especial, né, particularmente, né, a um homem que viveu há 2000 anos atrás, né? E com isto eles estão colocando a fé deles, né, a salvação deles na mão de alguém que viveu há 2000 anos atrás e que logicamente alcançou um grande grau de iluminação espiritual. E conforme as interpretações que eles dão à Bíblia, que eles interpretam de forma errada, eles atribuem poder somente a esse homem que viveu há 2000 anos atrás, chamado Jesus de Nazaré. Bom, eu penso assim, pergunto para eles, né, se somente Jesus de Nazaré é filho de Deus, quem somos nós então? Filhos do pecado? O pecado tem poder para criar alguma coisa? Ou existe algum outro Deus, alguma outra força nesse universo que possa ter criado nós, seres humanos, né? E o outro Deus que criou somente Jesus Cristo como filho dele, Jesus de Nazaré, né? Então, essa é uma pergunta que eles não saberiam responder, eu tenho certeza disso. Bom, o meu nome é Gilvan, né? Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, meu nome é Gilvan. Vamos lá para a nossa vinheta e eu volto já já com este assunto. Então, pessoal, como eu estava falando, as religiões, né, em geral, praticamente, né, elas atribuem poder somente àquele homem que viveu há 2000 anos atrás e que somente ele é filho de Deus e que nós nos tornamos filhos de Deus através dele, somente através dele. Mas isso eles interpretam de forma materialista, né? Não interpreta de forma espiritualista. Eles não compreendem que o Cristo verdadeiro é aquele que habita dentro de todos nós, constituindo a nossa essência, a nossa vida, e que é através deste Cristo que nós somos salvos, né? Somos perfeitos e somos eternos. E para isso acontecer, nós temos que dar uma retrocedida aqui e voltar lá na história de Jesus Cristo. Nós não temos certeza realmente se tudo aquilo aconteceu realmente, né? Nós não temos provas concretas e ninguém pode ter certeza disso. Mas a Bíblia, ela é um livro escrita de forma espiritual, né? Espiritualista, por grandes homens que tinham grande sabedoria e com certeza recebiam inspirações de Deus. Jesus Cristo, né? Como eu já expliquei aqui em outro vídeo,
ele tinha traços humanos porque ele nasceu numa forma humana, ele encarnou numa forma humana. Só que o Cristo verdadeiro é aquele que habita dentro dele, habitava dentro dele e habita dentro de nós agora. É o nosso ser eterno. E a crucificação de Jesus de Nazaré, na verdade, simboliza a crucificação do nosso ego. Ele crucificou o ego dele. E isto representa a crucificação do nosso ego, porque cruz simboliza anulação. Então nós temos que anular o nosso ego, né? Crucificá-lo mesmo, para que possamos ressuscitar em espírito, como aconteceu com Jesus, né? Na história, na Bíblia, né? Ele, como nós sabemos, ele tinha medo, ele sentia raiva e tinha grande amor. Ele, na verdade, conscientizou realmente quem ele era, né? A sua essência. Por isso, tantos milagres que ele pôde fazer, né? E ali ele tinha plena consciência de que não era ele que agia. Como ele mesmo afirmava, é meu Pai que realiza as obras através de mim. Não sou eu que realiza as obras, é o meu Pai. E com isto ele estava anulando o seu ego. E cada vez mais ele anulava o seu ego. Porém, ele sentiu medo, né? Quando chegou perto da sua crucificação, ele sentiu medo de morrer. Até pediu a Deus para poder afastar aquele cálice dele, se fosse possível, né? Mas ele tinha que cumprir aquela missão dele para transmitir para nós, né? Essa verdade, né? De que nós temos que fazer o mesmo que ele, anular o nosso ego a cada dia, para podermos ressuscitar, né, em Cristo, em Espírito. Como disse o apóstolo Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Batista estava se referindo ao ego dele, né? Era necessário que o ego dele se diminuísse e que Cristo, né, se elevasse, aumentasse, né? É necessário que ele cresça. Então, era necessário que o Cristo crescesse dentro dele, né? Ele não estava se referindo unicamente àquele homem que ele estava vendo na frente, o qual ele tinha batizado nas águas. Ele estava falando do Cristo que habitava dentro dele. Então ele disse essa afirmação: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Então ele estava se referindo ao Cristo, ao eu verdadeiro dele. E isso é que nós devemos fazer também. Nós devemos anular, né, e humilhar o nosso ego, e exaltar, né, o nosso eu verdadeiro. E isso nós devemos fazer todos os dias, né? Como disse o apóstolo Paulo, né, morrer a cada dia. Então nós temos que, a cada dia, nós temos que ir anulando o nosso ego conforme ele vai se manifestando. E a crucificação de Jesus Cristo é justamente isto. Ele, naquele momento, como a cruz simboliza anulação, ele se entregou e anulou o ego dele, né? E passou 3 dias sepultado, né? E ressuscitou. Então, nós, à medida que nós formos anulando o nosso ego, nós vamos passar por essa crucificação. Isso é uma coisa individual. Nós vamos passar por essa crucificação que Jesus passou, e aí nós vamos
ressuscitar, renascer em espírito. E aí, quando isto acontecer, quando nós atingimos essa consciência de Cristo, nós não temeremos mais a morte, porque a morte não terá mais poder sobre nós. Nada terá mais poder sobre nós, assim como nada teve poder sobre Jesus. O fato de Jesus Cristo ter ficado 3 dias e 3 noites sepultado, né, significa, na Bíblia, esses 3 dias, né, e 3 noites significa transição, onde houve uma transição, né, da consciência desse mundo para a consciência do reino de Deus, ou seja, da matéria para o reino de Deus. Então, o número 3, nesse caso, significa transição. Por isso está escrito que Jesus Cristo ficou 3 dias e 3 noites sepultado, né? Então, simboliza transição. E nós também passaremos por isto. É como o profeta Jonas, né? Que ele desobedeceu a Deus e foi para a cidade de Tarsis, né? E Deus havia mandado ele para a cidade de Nínive. E ele desobedeceu a Deus, né? E assim que ele embarcou, né, Deus enviou uma grande tempestade. E os marinheiros ali, né, tiraram sorte, e a culpa foi lançada no Jonas, né, com a sorte, tiraram sorte, tipo jogo, né, para ver de quem era a culpa de tamanha tempestade. E apesar de ter apelado para o Deus deles, né, eles não conseguiram abrandar aquela tempestade. E aí eles tiraram sorte e a culpa caiu sobre Jonas, e eles lançaram Jonas no mar. E nisso o Jonas foi engolido por um grande peixe, né, uma baleia. Ao certo, né, eu acho que foi uma baleia, né? E ele passou 3 dias dentro dessa baleia, sem sofrer, né? Sem sofrer ferimento algum, mas passou 3 dias. Então ele orou a Deus e se arrependeu de não ter feito o que Deus pediu para ele. Deus pediu para ele ir na cidade de Nínive e ele foi para Tarsis. Então ele passou 3 dias dentro da baleia e orou a Deus, se arrependeu, e Deus fez com que o peixe vomitasse ele em terra firme. Aí ele foi para Nínive pregar para esse povo, né? E esse povo ouviu a pregação do Jonas, se arrependeu também, e Deus poupou aquela cidade. Então, esse processo de Jonas ter ficado 3 dias, né, também 3 dias e 3 noites dentro da baleia, também foi um estado de transição, onde ele se arrependeu, né, orou a Deus e se arrependeu. É um estado de transição de consciência. Então, esse é o significado, algumas vezes, né, o significado do número 3 na Bíblia, porque o número 3 também na Bíblia tem outro significado. Até o apóstolo Pedro também passou por isso, né? Ele negou Jesus 3 vezes. Também foi uma forma de transição, onde ele se arrependeu amargamente de ter negado Jesus Cristo. Ele se arrependeu e houve a partir daquele dia, naquele momento, né, teve a transição de consciência dele, onde ele percebeu que ele era um medroso, né, e se arrependeu amargamente, né, e a partir daí foi que ele começou a conscientizar mais as coisas, né, conscientizar mais quem ele era, a
a ressurreição de Jesus, né? E Jesus comparecer na presença deles todos e dar a eles poderes, né? Autoridade para sair pregando pelo mundo. Mas isso é um assunto para outra ocasião, né? Não vou falar disso aqui agora. O que eu quero falar aqui mais agora é sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, como eu já disse no começo, né? Nós temos que ir anulando o nosso ego todos os dias morrendo para o velho homem e nascendo para o novo homem, até que nós finalmente o crucificamos. E aí nós vamos então ressuscitar, né, como espíritos, como verdadeiros filhos de Deus. E não teremos mais ilusão alguma na nossa mente. Agora, o que nós devemos fazer para anular esse ego que manifesta todos os dias em nós? Uma das coisas que nós devemos fazer é praticar meditação, né? Vocês já sabem muito bem disso, né? Quem se dedica à espiritualidade, ela deve ter como principal objetivo na vida dela a prática da meditação e da observação. Então, como anular esse ego? Praticando a meditação e observando o nosso ego, para não cairmos na tentação dele, não deixarmos ele nos dominar, né? Não deixarmos ele nos dominar, porque no momento em que nós estamos vigiando, nós estamos no momento presente. E no momento presente, né, vigilantes, nós formamos os nossos próprios pensamentos. Então o ego vai perdendo poder sobre nós, porque nós vamos tirando, conforme nós vamos observando, nós vamos tirando a nossa identificação com ele. E o ego só sobrevive porque nós nos identificamos com ele. A partir do momento em que nós observamos ele e deixamos de nos identificar com ele, ele perde a força naturalmente, porque não está mais recebendo força devido à nossa identificação com ele. Assim sendo, nós devemos sempre observar nosso ego, né? Nossa mente. E uma das práticas maravilhosas para nós fazermos isto é o seguinte, é não fugirmos do nosso ego, mas encará-lo. É observar e encará-lo. Como, por exemplo, vamos supor que você esteja sentindo medo, ou esteja sentindo uma dor no corpo mesmo, em qualquer parte do corpo, ou esteja sentindo medo de alguma coisa. Você vai ali no seu lugar de meditação, né? Ou onde você estiver mesmo, você pode fazer isto, e simplesmente sinta o medo. Permita-se conscientemente sentir o medo. Sinta ele aonde ele está se manifestando, que sempre o medo está se manifestando mais na parte do nosso tórax, né, que é onde fica o nosso coração. Então, sinta ele nessa parte. Se você está sentindo alguma dor também, em qualquer parte do corpo, sinta aquela dor. Permita-se conscientemente sentir aquela dor. Não procure fugir dela, não lute contra ela, não argumente, não julgue, não faça nada, simplesmente sinta aquela dor, ou aquele medo, ou qualquer outro sentimento. E você vai ver, você vai perceber que aquele medo ou aquela dor, eles vão naturalmente desaparecendo. Isto naturalmente vai exigir um pouco de prática, mas a prática você pega rapidamente.
Então, sinta aquele medo ou aquela dor. Permita-se conscientemente sentir. Quando você faz isto, quando você coloca a sua consciência, né, observa, sente aquilo, você está tirando a sua identificação com a dor ou com o medo. Porque o que é a dor no nosso corpo? O nosso corpo por si próprio ele não pode sentir dor, porque ele é matéria, e a matéria em si não sente nada. Então, a dor que se manifesta no nosso corpo, ou uma emoção que se manifesta principalmente no nosso tórax ou no nosso estômago, que é onde mais se manifesta um sentimento como o medo, por exemplo, ou a ansiedade. Então, nós colocando a nossa mente ali, nós tiramos a nossa identificação com eles. E eles naturalmente perdem a força, porque não existe nada que os sustente. O que sustentava eles era justamente a nossa identificação com eles. Quando nós observamos e conscientemente permitimos sentir a dor ou o medo ou qualquer outro sentimento, nós tiramos a nossa identificação com eles. Em outras palavras, é como se você fosse uma pessoa daqui e o medo ou a dor fosse um outro objeto que estivesse lá e você só está observando, né, o que acontece. Mas sem procurar fugir, tá? Sem procurar lutar, simplesmente se permita sentir aquilo ali no momento presente, no agora, né? Nem que vocês tenham que usar de concentração, não se esforçar logicamente, mas usar um pouco de concentração, é necessário a concentração para poder sentir a dor ou o medo, né? Então você permita-se fazer isso. Quando você faz isso em relação à dor ou a qualquer sentimento, principalmente o medo, né, as preocupações, as tristezas e também aquelas formas de julgamento que o nosso ego faz em relação às outras coisas ou em relação às outras pessoas, né? Então, nós vamos naturalmente tirando a força do nosso ego e ele vai morrendo até que chega o momento em que nós o crucificamos. Isso vai demorar? Vai, porque não é simples nós se livrar do nosso ego, porque nós temos vários egos dentro de nós. Podemos dizer que nós temos vários conceitos, né? Vários pensamentos, várias crenças erradas, e tudo isto representa o ego. É como o apóstolo Paulo fala, né? Morrer a cada dia para o velho homem. Então a cada dia a gente vamos fazendo isto, até que seja nessa encarnação ou na outra encarnação nós conseguimos fazer como Jesus Cristo fez, anular completamente o ego, crucificá-lo. E aí nós vamos passar uns 3 dias para, simbolicamente falando, né, para manifestar, para ressuscitar e manifestar o Espírito Santo, né, que é o nosso ser verdadeiro, nosso ser consciente, a nossa própria consciência pura, é o Espírito Santo. Então, a partir daí, nós, quando acontecer, nós não teremos motivos para temer mais nada. Então, é isso que eu queria passar para vocês entenderem que a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo simboliza isso. A crucificação, a anulação do nosso ego e a ressurreição do nosso eu verdadeiro, do nosso ser espiritual. Não é que um homem que viveu há 2000 anos atrás
fez isso por nós, né? Ele fez isto para nos transmitir esta verdade, de que nós devemos anular o ego, crucificá-lo, para somente assim ressuscitarmos em espírito. Então, isto é simbólico, ele fez isto justamente para transmitir essa verdade para nós. E com isso nós podemos deixar de pôr a nossa salvação, né, num homem externo a nós, né, que viveu há 2000 anos atrás, e que as pessoas dizem que hoje está lá no céu sentado à direita de Deus Pai. Mas esse sentar à direita de Deus Pai não significa que ele está sentado, que Deus está sentado aqui e ele está aqui do outro lado. Não, não é isso, né? Sentado à direita significa que ele tem os mesmos atributos, os mesmos poderes, né, do Pai, a mesma autoridade. É isso que significa estar sentado à direita de Deus Pai. E nós temos essa autoridade, desde que manifestemos o eu verdadeiro. Como no princípio, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu poder sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas. Nós perdemos essa autoridade, mas nós vamos recuperar essa autoridade na medida em que nós anularmos o nosso ego, crucificarmos o nosso ego, né, os nossos pensamentos negativos, errôneos, as nossas crenças falsas, anularmos, crucificarmos tudo isto, para somente assim ressuscitar em espírito. E aí, sim, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, né, como já somos na essência. Somos realmente os filhos de Deus na origem, porque originariamente somos criações de Deus e humanamente nós somos uma projeção mental, simplesmente uma projeção mental, uma projeção egóica, adâmica. Então não tem como este ser filho de Deus. Só que isto é uma outra coisa que eu vou passar no próximo vídeo para vocês entenderem melhor o significado disso. Como Jesus Cristo disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos que entender essa verdade. O que é carne é carne, o que é Espírito é Espírito. E assim nós vamos entender o que é a nossa origem, né? Como originariamente nós fomos criados e adamicamente nós vivemos neste mundo aparente, humanamente falando, né? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Ainda estamos no começo do novo ano, então eu desejo um feliz ano novo para vocês, né? Muita felicidade para todos. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar, que eu vou tentar explicar. E gostaria de falar para você também, o Disseu, né, que me fez uma pergunta sobre uma passagem que está no livro de Isaías. Olha, ele disse, no próximo vídeo eu vou explicar isso para você. Agora não tenho mais tempo, né? Então, mas pode ficar tranquilo que eu vou te responder. Eu não esqueci, não. Eu vou te responder o significado daquela passagem que está ali em Isaías. Tá bom, meu amigo? Então, obrigado a todos vocês, felicidades e até o próximo vídeo. Muito obrigado.